É um prazer aqui estar começando essa websérie em Audit Insights, né? E poder contar aqui com a turma da Audit Safe, um tema tão importante de avaliação de risco, de segurança e privacidade. Aí um tema excelente aí para as organizações que já implementaram o LGPD. E vamos poder contar aqui com uma discussão boa com esse time aqui sobre vários aspectos que envolvidos nessa auditoria. Vou pedir licença inicialmente, passar uma pequena vinheta aqui do Team Out, aí, que está nos apoiando nessa série, né? E volto aqui para apresentar aqui nossos colegas aqui. A tela aqui. O Team Audit Risk and Compliance é um software GRC com soluções para auditoria interna, gestão de riscos e compliance dentro de padrões de governança e regulatórios. Nosso sistema suporta o modelo integrado das 3 linhas do Instituto de Auditores Internos, que define bem os papéis dos diferentes níveis da organização. O Team Audit Risk and Compliance integra os papéis GRC, garante mais segurança e precisão na gestão do ambiente de controle e do monitoramento de riscos. Nosso software oferece componentes de solução integrada das linhas da organização, avaliação de riscos estratégicos e operacionais, execução e revisão de auditorias e testes de controle, follow-ups de plano de ação junto ao gestor, dashboards gerenciais e indicadores. Quer saber mais sobre como nosso software GRC pode ajudar sua empresa? Acesse teamaudit.com.br. Team Audit Risk and Compliance, uma tecnologia VixTeam. Aqui. Bom, queria apresentar a equipe que temos aqui hoje, né? Conseguimos reunir aqui um time de excelência, vários pontos de vista e para falar sobre o tema, né? Vou apresentar primeiro a Elisa, né? Tem mais de 10 anos aí trabalhando na Audit Safe, atuando em consultoria, em gestão de riscos, né? Um prazer ter você aqui, muito obrigado por ter aceitado esse convite, Elisa, com o seu time. Acho Obrigada. que Obrigada, Marcelo. uma excelente oportunidade para esse público aqui. E também um prazer revê-lo aqui novamente. Obrigada, Marcelo. Obrigada pela oportunidade. E sim, estou com um time fera aqui, né? Junto com vocês também, né? Do Team Audit, da Team. E obrigada. Eu sou de PO aqui na Audit Safe, então vamos contribuir. Obrigada. É isso, acho que essa sua visão aí como cumulativa aí como DPO vai ser importante aí para algumas questões que a gente quer debater, né? Na sequência aí vou apresentar o Latino, né? Aí nosso representante aí que traz aí uma formação de engenharia, uma vivência de infra, né, de centros de operações, tratamento de incidentes, plano de continuidade. Não vou conseguir aqui falar todos os aspectos, mas essa visão técnica aí, mais infraestrutura, né, Latino? Eu acho que você vai conseguir contribuir bastante aí. Obrigado sua presença aí, cara. Opa, bom dia. Eu sou o gerente de operações da Audit Safe, então eu sempre estou muito próximo de todos os processos, tanto de auditoria como implementação de segurança coordenados pela Audit Safe. E, como o Marcelo comentou, tem um pouco de experiência aí, tanto na área de infra como na área de segurança, com implementação de segurança, controle de segurança, gestão de segurança da informação. Já estou no mercado há um tempinho e espero poder passar um pouquinho dessa vivência que eu acumulei ao longo dos anos para vocês todos. Com certeza, inclusive vivência internacional para a gente aí, né, Latino? Sim, aí é assunto que dá bastante conversa. Legal. Estou com meu amigo Renato aqui também, né? Assim como eu aí, numa formação de ciência da computação, que foi evoluindo aí para a área de auditoria, né? Bastante experiência em consultoria, mapeamento de gaps, né? Tem experiência aí com auditoria interna também, como auditoria externa. Renato, obrigado aí pela sua presença aí, cara.
Muito bom dia aí a todos, obrigado aí pela oportunidade desse bate-papo com vocês, nessa troca de experiência, de conhecimentos. São quase 30 anos de auditoria, numa brincadeira aí são 20 anos só de Big Four, então acho que a gente vai conseguir contribuir um pouquinho aí com alguns conhecimentos para vocês, tá bom? Legal, legal. Bom, e por último, né, não poderia ser para complementar esse time, né, a gente conseguiu aí trazer aí o Pedro Paulo, né, um advogado, né, um advogado aí que tem bastante experiência em LGPD, né, um advogado com certificações ISO, né, isso é uma qualificação bem interessante aí, né, Pedro Paulo aí trabalhou bastante em projetos de levantamento, né, bastante aí com data mapping, né? Então aí vai poder aí agregar bastante aí, né, na discussão aí que a gente quer falar sobre esse momento aí da auditoria. Bom dia, Pedro Paulo, obrigado aí pela sua presença. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado aí, Marcelo, né, pelo convite aí, a todos aqui presentes, né. Sou formado, né, em Direito, né, então prometo não vir com aquele juridiquês. O pessoal fica, não, o que ele está falando? Não, vamos tratar assim de forma simples, né, para o pessoal entender um pouco, né, ali alguns conceitos ali também da LGPD, uns pontos que são importantes, né, e, né, sempre atrelado também ali a segurança e como que isso ajuda ali no momento da auditoria, né? Então, que eu puder aí contribuir, vamos em frente aí. Obrigado aí, gente. Legal, legal, gente. Bom, tema, né? Acho que o pessoal que entra um pouquinho depois, nosso objetivo aqui é discutir aspectos de auditoria pós-LGPD, né? Acho que de alguma forma as empresas que não estão passando e passaram aí por situações de nomear um DPO, de fazer mapeamento de processos, né? De perseguir onde é que os dados pessoais estão passando na empresa, implementar atividades de controle novas que não tinham, e chega uma hora que a terceira linha precisa auditar isso, né? Chega uma hora que a gente precisa verificar se esses controles existem, né? Talvez até então a gente estava auditando o controle de acesso, estava auditando política de segurança da informação, mas eu acho que o contexto agora ficou um pouquinho mais amplo, né? E aí, o primeiro ponto, eu acho que a gente abrir aqui vou pedir ao Latino aqui para explicar um pouquinho para a gente, né? Como é que ele vê essa diferença entre uma auditoria de segurança tradicional, né, naquele contexto mais cibernético, né, de segurança da informação também, para esse contexto de privacidade, de auditoria já envolvendo privacidade, né, Latino? Como é que você vê essas diferenças envolvidas nesse tipo de trabalho? Bom, Marcelo, primeiro, a auditoria é um processo que, por natureza, por sua estrutura, pela forma como ele é feito, ele é bem similar. Quando você pensa em uma auditoria de privacidade, uma auditoria de cibersegurança ou uma auditoria de risco, uma auditoria de conformidade, todas elas têm um processo muito similar. Você tem um padrão ou uma norma que vai ser auditado, você tem um processo de entrevistas para entendimento do escopo e do ambiente que vai ser auditado, e análise de evidências que comprovam que a empresa que está sendo auditada segue aqueles padrões e aquelas normas. Então, é importante sempre pensar numa auditoria como um processo de investigação e de apuração. Ela vai constatar aquilo que já existe em vigor, que já está funcionando e que já está implantado na empresa. Tendo isso em mente, quando você fala de uma auditoria de privacidade, as particularidades que levam à auditoria de privacidade que não tem em uma auditoria, por exemplo, de segurança da informação com foco em cibersegurança são os controles específicos que são necessários para garantir a privacidade no ambiente. Então, você vai ter controles muito mais focados em processos e na ação das pessoas sobre esses processos, em algumas ferramentas tecnológicas e algumas características do ambiente de TI que também
corroboram com a privacidade dos dados dentro de uma empresa, mas a principal diferença está realmente no escopo que você vai investigar e nos controles e na norma que você precisa investigar e garantir a conformidade. O escopo amplia, né? Sim, exatamente. Você não vai, normalmente quando você fala de privacidade, você não vai tratar só da área de TI ou só da área de segurança da informação. Você vai incluir jurídico, você vai incluir RH, você vai incluir a operação, você vai incluir desde a entrada da pessoa, quando você tem os seus dados sendo validados para garantir que aquela pessoa é quem ela diz ser na hora de entrar na empresa, até, por exemplo, a área de marketing, que vai fazer toda a parte de publicidade da empresa, que você pode ter a divulgação de algum dado sensível inadvertidamente. Uhum. Então, uma auditoria de privacidade, ela é mais abrangente por natureza, ela tem muito mais alcance dentro da empresa, e ela tem essa característica de ter um foco muito grande em cima das pessoas e dos processos, além da parte de TI que suporta o negócio. Legal, legal. Renato, quer comentar alguma coisa, Renato? Complementar algum ponto aí dessas diferenças envolvidas, né? Eu acho que o Latino colocou muito bem aí o ponto em relação a essas auditorias, né, aos perfis. Lembrando, né, da responsabilidade, e aí é um conceito aí que muitos dos clientes ou muitos dos parceiros que nos procuram para falarmos de LGPD falam, puxa, eu queria me certificar na LGPD, né? Na verdade, não é uma certificação, né? Você precisa estar adequado à lei em si, né? Então, é uma preocupação de você se adequar à lei e não buscar uma certificação. E aí, mais para frente, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Tá bom, legal, legal. Não, tem bastante coisa para a gente falar, né? Eu acho que se implementaram vários controles, né? Faz sentido aí que o escopo aumenta, faz sentido até às vezes se dividir em trabalhos diferentes, né? Em partes específicas, né? Implementou bastante coisa, começar pelos famoso consentimento, né? Mas vamos começar por onde a gente começa, né? Que são as políticas, né? Eu acho que todo trabalho de alguma forma, seja para quem tinha já política de segurança da informação ou não, né? Então, acho que a gente começa com a política e aí eu vou perguntar ao Pedro, né? Como é que essas políticas aí, o que a gente deve verificar nessas políticas, né? Que políticas que devemos buscar, né? Às vezes as empresas se organizam diferente, quebram mais, ou às vezes colocam tudo numa política de integridade, talvez, né? Como é que você vê aí essa verificação das políticas, do aculturamento envolvido? Perfeito, Marcelo. Eu, assim, vejo duas grandes questões, assim, na questão das políticas, né? Igual você mencionou, tem gente que quer fazer uma política e quer abarcar tudo de uma vez, né? Colocando todas ali as informações que precisam. Outras já preferem fazer ali um pouco mais dividido, né? Vou fazer uma política disso, uma política daquilo, para ficar ali até mais fácil do entendimento na hora da consulta, né? Então, assim, não há um padrão, mas, assim, as pessoas hoje a tendência é fazer um pouco mais dividido mesmo, uma para cada, né? E eu falo que se você não tem nenhuma, vamos começar aí com as essenciais, né? As que não podem faltar, né, em uma auditoria, na hora ali, né, que precisam ter de privacidade. A política de privacidade, ou também o aviso, né? O pessoal fala o aviso de privacidade. E qual que é a diferença entre as duas? O pessoal fala, eu faço um aviso ou faço política? Bom, entre as duas faz a política, porque a política ela é um material mais completo, né? Então ela é mais robusto, então ele vai trazer todas as determinações que tem dentro de uma empresa. O aviso, ele já é mais breve, então ele é muito mais sucinto ali, só nos pontos daqui, ele vai pontuar alguns pontos dali da empresa. Então, se na dúvida, é bom ter as duas, mas sempre ali prefere fazer, então, uma política de privacidade, né? Trazendo todas as questões envolvendo a privacidade da sua empresa, para quando um titular, uma pessoa que acessar o seu site, né? Ou até eventual ANPD também, né? Venha a fiscalizar, você tem ali dentro da sua política os pontos principais. Então, por exemplo, né? Quais dados que você está tratando ali dentro da sua empresa? Então, dentro da política tem que constar, os dados que eu vou tratar vai ser um nome, um CPF, um e-mail,
e para qual finalidade? Que aí é um dos princípios da LGPD também, ali do artigo 6º, né? Qual que é a finalidade você está coletando aquele dado ali? Então, isso tem que estar muito bem descrito para quem está acessando ali, ou vai contratar o seu serviço, ou né, o seu software, sua empresa, saber que eu estou colocando esse dado para tal finalidade. Então, isso tem que estar muito bem claro, muito claro dentro da sua política, né? Bem como se está coletando, para qual base legal que você está colocando ali? É para o consentimento que você vai coletar, né? Uma execução de contrato futuramente. Então, tem que estar também, um dos princípios da LGPD ter uma base legal descrita dentro da sua política para a pessoa saber por que ela está sendo coletada. Entendi. Né? E aí também, caso também a LGPD trata ali os dados sensíveis também, né, que é ali do artigo 5º, o inciso 2, que são dados ali que pode gerar até um constrangimento para o titular. Então, são dados mais sensíveis, como questão de raça, né, orientação sexual, a questão também sobre saúde, né, são dados sensíveis, porque se isso tiver algum tipo de vazamento, pode ali constranger aquele titular de dados que acabou ali entregando os dados para aquela empresa. Então, tem que estar bem escrito se a pessoa está coletando ou não, né? Então, outro ponto também que é importante, está sendo compartilhado aquele dado, especificar num tópico, compartilhamos com a empresa XPTO, então, para ela saber, porque o titular, ele que tem um controle dos dados, ele quer saber se, por onde o meu dado pessoal está trafegando, vocês compartilham, mas quem que é essa pessoa, que empresa é essa que está recebendo o meu dado? Então, ter isso também muito claro. Então, são pontos que a política tem que abarcar, né? Então, a questão também que poucas colocam aí, que eu vejo consultando um pouco as políticas, é o prazo de retenção. Muita pessoa, o pessoal pensa assim, está coletando meu dado, mas e aí? O que você faz com o meu dado daqui a 10 anos? Você vai continuar com o meu dado aí? Tem que ter um prazo fim também. O fluxo, né, do dado ali, depois a gente vai entrar no data mapping, que eu vou explicar um pouco melhor, mas vai entrar ali, o dado entra, coleta, né, a empresa coletou o dado, ele vai fazer algum tratamento, né, vai utilizar ele para alguma função, vai ficar armazenado, mas e depois? E a expurgão do dado ali, né? É importante na hora de... Pode falar. Como é que você vê, assim, nesse momento, né, a gente então vai olhar, vai verificar uma política de privacidade, né, avisos que foram evidenciados, vamos evidenciar alguns avisos, como você colocou, né, Pedro? E a gente alcança também a política de segurança e informação, né, eu acho que isso é um ponto importante aí, né, se você quiser comentar, a Elisa quiser comentar também, acho interessante essa verificação dessas políticas aí que são importantes aí para avaliar esses aspectos aí de confidencialidade, integridade. Perfeito. Pode comentar, Elisa. Legal. Eu até queria, Marcelo, fazer um pouquinho uma referência da primeira pergunta que você fez, né? Em relação ali às auditorias, só uma ligação com esta pergunta, inclusive, tá? Tá. Foi falado lá dos dados sensíveis, né? Então, como eles se relacionam, né? Com essas auditorias e tudo mais. Então, vamos lá, considerando que as políticas organizacionais, elas não são as primeiras coisas que vão se fazer dentro do programa de conformidade, né? Primeiro você vem, a política ela tem que ter o conteúdo, são as diretrizes da empresa, né, da organização. Então, antes de você ter as políticas, é importante até se fazer um levantamento bem completo das regulamentações, né? E todas as regulamentações, seja ela de segurança, de cibersegurança, que hoje a gente tem aí um pool, né, de leis que se complementam, é importante levantar essas regulamentações, fazer uma análise de risco, né, que isso tudo vai entrar dentro das políticas também, né, de uma forma da direção das políticas, do conteúdo dessas políticas. E fora as políticas, eu também queria chamar a atenção aí da política de segurança especificamente, porque dentro de uma política de segurança se tem outros documentos, né,
que fazem aí, que complementam a política. Uma delas, por exemplo, é a classificação da informação, né? Então, como o dado sensível se classifica dentro, né, da segurança da informação? Veja, não dá para fazer privacidade sem segurança, né? Sem a proteção de dados. Primeiro, a proteção de dados é a parte de segurança, e isso complementa todo o programa de privacidade. Não se faz privacidade sem segurança. Então, voltando até na pergunta anterior, o dado sensível ele precisa estar classificado, né, dentro da política de segurança, dentro das diretrizes de segurança. E ela é importantíssima dentro do programa todo de Mas privacidade. só para dizer que é confidencial, né? Já, a classificação já é afetada, né? Exatamente. Então, todas as políticas são o que vai nortear, né, todas as diretrizes da conformidade dentro da organização. Então, eu queria também fazer um outro ponto importantíssimo aqui, né, que está relacionado a como promover a cultura, né, dentro das organizações. Eu sempre falo que, né, as pessoas são sempre o elo mais fraco, né? A gente que faz as políticas, inclusive, né? Então, a conscientização de privacidade, de segurança, ela tem que ser contínua, né? Ela é necessário você ter aí todo o levantamento das análises de impacto muito bem feitas, né? Isso faz parte do programa de privacidade, inclusive. E você tendo essas análises bem feitas, né, que são análises profundas, né, que você tem tanto a parte administrativa dentro, a parte técnica dentro dessas análises, toda a parte de gerenciamento de risco da empresa também precisa ser olhado. Então, isso tudo precisa juntar, né, e fazer um programa completo, né, bem abrangente, de privacidade. Então, cada empresa sabe, né, da sua cultura, o que funciona. Então, é fundamental você ter um programa bem específico para a tua organização e fazer com que ele seja monitorado e contínuo, né, para minimizar as multas, né. Verdade. Importante é isso. E acho que, pegando o seu gancho aí, eu acho que não basta só o auditor verificar na sua auditoria as políticas atualizadas, né, e aprovadas, né, mas sim a evidenciação dessas ações de aculturamento, né, então de divulgação, treinamento, né, de promoção, né, dos aspectos da política continuadamente. Então, acho que esse ponto é muito importante se verificar em auditoria, né? E aí eu vou pegar um segundo gancho no que você colocou, né, que você falou um pouquinho de regulamentação, mas eu vou passar aqui um pouquinho para frameworks, né? Ou seja, assim, o que a gente pode falar aqui de frameworks, né, de normas e padrões que nos ajudam, né, nesse processo de implementação de controles, né, e também depois nessa verificação de controles, né? A gente tem famílias aí tradicionais, né? Então aí eu queria ouvir a opinião do Renato aí nesse sentido, assim, o que a gente poderia seguir aí como uma referência, né, para suportar nossos trabalhos de auditoria. Renato. Legal, Marcelo. Hoje, né, nós temos já várias ISOs que estão suportando aí os nossos processos, tanto de segurança da informação e privacidade de dados, né? A ISO 27001 é uma base aí para a questão de segurança da informação, ela é bem contemplada aí também com a 27701, que já vem relacionada à privacidade de dados. Então, são alguns frameworks, são algumas certificações interessantes que as empresas conseguem adquirir ou buscam a aquisição para tentar criar uma maturidade maior em cima de seus controles, né?
Hoje, até mesmo as empresas que trabalham, a maioria delas estão nesse cenário de cloud, por exemplo, já temos aí até a 27017 e 018, que também já estão contemplando esses dois assuntos iniciais das duas 27 que eu comentei antes. Então, assim, existem bases muito bacanas de ISO já estruturadas, né, que já dão um bom conhecimento e uma boa estrutura de processos e controles para serem implementados dentro das empresas, né. E até interessante esse comparativo em relação a frameworks, né. Nós temos vários casos em que as empresas buscam aí a adequação em cima da LGPD e buscam assim, puxa, legal, eu estou adequado à LGPD, mas eu gostaria de mostrar isso que eu estou, né? Qual é a forma? Não sai nada após uma auditoria de LGPD, um certificado, um título, né? Literalmente, aquilo fica como métodos bem implementados. E aí a gente comenta, fala, puxa, aí já é o caso de você buscar uma ISO, né? Uma vez que você já está com seus processos ok, então busque uma certificação da ISO, que ele é uma forma de mostrar que você realmente está compliance com a lei e com a segurança da informação, né? Eu acho que é importante citar que são famílias já tradicionais, né, em aspecto de segurança, né. Eu acho que já existem informações bem sedimentadas na família 27000, né. Então acho que é uma oportunidade aí de se ver a coisa como um todo, né. E como foi comentado aqui, não existe privacidade sem segurança, né. Eu acho que essa foi um ponto importante. Eu vou voltar lá o Pedro começou a falar de data mapping, né? Então, esse é um ponto que dá bastante aí esforço, né? No trabalho de levantamento, né? De implementação da LGPD, onde a gente vai enxergar que a gente precisa ter os controles, né? Com relação a dados pessoais. E o que isso me serve numa auditoria, né? Como eu posso usar isso a meu favor e saber os melhores pontos de verificação. Perfeito, Marcelo. Como você mencionou, né? O data mapping, eu gosto de falar assim que ele é o coração ali, né, da empresa, porque dentro dele vai constar todos os processos, né? Deve constar ali todos os processos, todos também, não as falhas, né? Que também você vai conseguir identificar. Né? Então, nesse ponto, igual você mencionou, como que vai me ajudar ali no momento da auditoria? Porque com o datamap em mãos, você vai conseguir ali ter uma fotografia de toda a sua empresa e os processos que ela faz. Ótimo, bacana. Tá, e como que está sendo o processo A? Ah, não, ele está assim, assim, assado, eu coleto esse dado, eu armazeno ele assim, aí o período de retenção que eu comentei, ele está ficando ali, ele vai ficar por 5 anos, conforme a legislação tal e tal, isso tudo muito bem documentado, né? Porque na hora da auditoria, se não está documentado, não existe. Se a pessoa fala, eu faço, mas eles falam assim, tá, então me mostra a evidência. Aí na hora que você aperta ali, não mostra, você fica assim, opa, então já é um ponto de atenção. Então, documente, né? Deixe isso muito bem ali registrado, né? Então, ter o datamap em mãos vai te ajudar. Poxa, então, esse é o meu cenário, esse é o caminho que eu faço, e esse processo também de revisão, que é muito importante, que a Elisa falou. O datamap, assim como os políticos, deve ser revisto. Aí, de um prazo, né, curto ou longo, depende, né, do business, ali, do negócio, cada um tem o seu, mas hoje a prática de mercado é todo ano, né, uma vez ao ano, ou no máximo ali a cada 2 anos, mas assim, a revisão serve até para você voltar e, opa, esse processo hoje faz sentido? Ele está defasado, ele está correto, ele está de acordo com a legislação, porque a legislação vai mudando, né? Conforme aí o tempo vai passando, às vezes aquele processo já não está adequado, ele não está compliance com a LGPD ou com outra norma que possa vir a surgir. Então, isso é muito importante, essa revisão dos processos, né? E isso vai te ajudar na hora de uma auditoria você ter tudo muito bem atualizado e demonstrar que você está certo, está ok, e sim, não tem nenhum gap, também você achou um gap que estava, e aí na hora da auditoria fala assim, não, esse processo aqui está ok. Então, isso ajuda muito o data mapping ali atualizado, revisado, todo muito bem documentado, porque a documentação é a evidência que vai te dar ali o ok que você tá certinho com aquele processo. Legal. Bom,
Bom, aí eu também não posso deixar de comentar que eu acho que todo data mapping é comum, né? O pessoal começar a planilhar ali, né? As áreas, né? Os processos envolvidos, muitas vezes os ativos de banco de dados, mas todo esse mapeamento depois pode ir para um sistema, né? E esse sistema ajudar a gerenciar essas versões, as evoluções, né? E aí eu acho que a planilha já não fica sendo a melhor ferramenta, né? Não poderia deixar de fazer esse comentário aqui. Mas aí eu vou estender para a Elisa comentar outros controles que ela entende que seriam importantes, né, na visão de GPO, que deveriam ser levados em conta na auditoria, né? Acredito que você vai falar de consentimento também, mas que tipo de controles, Elisa, de proteção de dados que você acha que o auditor não pode deixar de verificar? Olha, Marcelo, você tirou as palavras da minha boca, eu ia falar justamente do sistema, porque o data mapping, enfim, o inventário, o mapeamento do fluxo de dados tem que estar perfeito, né? Não pode ter erro nenhum. Aquilo ali tem que estar atualizadíssimo, e sem sistema é complicado. Bom, Marcelo, em relação aos controles, todos eles, né? Todos os 93 da 27001 e mais os da 27701, mais os 31 controles, né, adicionais aí. Tem que estar todos eles, né? Todos eles são importantes para a conformidade da regulamentação. Não dá para ficar nenhum de fora, né? Então, sem o data mapping bem feito, bem elaborado, né? E aí entra o know-how, né? O conhecimento de segurança, onde você tem que mapear bem os Shadows IT, os processos que não estão mapeados, os fornecedores que não passam corretamente os seus fluxos de dados, né? E fornecedores é outro calcanhar de Aquiles, mas são parceiros, então, na figura também de DPO, a gente tem a responsabilidade de apoiar, né? Os parceiros, os fornecedores, é um elo, né? Então, nenhum controle pode ficar de fora, tá? Eu digo bem isso porque, se não foi feito, lógico, existem necessidades de investimento, né? E a empresa, ela tem que fazer um planejamento. Então, quando você tem uma ISO, por exemplo, o sistema de gestão, ele ajuda muito, porque se não está feito, aquele investimento não pode ser feito naquele momento, está gerenciado, né? Está gerenciado, está compreendido com a alta administração, tem um planejamento, foi feita uma análise de risco em cima daquilo, foi minimizado o risco, ou foi evitado, enfim. Então, tudo isso leva em consideração quando se tem uma fiscalização, né? Então, por isso que é importante, sim, um sistema de gestão robusto, né, completo, e nenhum controle pode ficar de fora. Não tem como. Segurança não permite, né, vulnerabilidades desse tipo. Legal. Nem gestão de acesso, nem criptografia, nem nada, né? Então, é o meu recado, pelo menos. Legal, legal. Eu acho que esse é um ponto, né? Eu acho que as empresas aproveitam controles, né? Implementam novos controles, né? Então, acho que alguns controles que já existiam podem ficar mais robustos ou ter um workflow um pouco diferente, precisam ser verificados, e a gente implementa novos controles, né? Os controles que envolvem a titularidade, né? Todo essas atividades aí junto ao DPO aí, né? Depois eu vou querer fazer um outro ponto aí de DPO aí, mas seguindo o mesmo assunto, eu queria ver o ponto de vista do latino, né? A gente que tem uma experiência já de segurança da informação já tem aí umas cartilhas, né, que nunca fugiram muito das auditorias de sistema, né, seja em RP, seja em servidores, em diversas coisas, mas que são os controles de proteção de acesso, né, os controles de autenticação, né, acho que hoje
os aspectos de autenticação são muito importantes, né? E aí, sem eles, né, o risco de perda e roubo de dados aí podem ter um nível de exposição acima do esperado, né? Então, eu vi a opinião do Latino, assim, como é que a gente evoluiu, né? Se a gente se ele vê alguma mudança na autoria desse tipo de controles aí por conta da LGPD. Marcelo, eu vejo uma mudança, digamos assim, na relevância dos controles relacionados à autenticação e relacionados à identidade tão forte que os 3 pilares da segurança, que são confidencialidade, integridade e disponibilidade, estão se tornando 4, sendo que o 4 é exatamente a autenticidade. É a comprovação de que aquele dado foi vinculado àquele indivíduo ou àquele usuário. Então, todo controle na gestão de acessos e na gestão de identidade é crucial quando você fala em privacidade, porque você não consegue falar de privacidade sem vincular o dado a uma pessoa. E é exatamente esse vínculo do dado ao indivíduo que torna a privacidade tão relevante. Porque para você expor uma pessoa, basta você ter um dado vinculado a ela e não ter o devido cuidado na proteção ou no armazenamento daquele dado ou no descarte daquele dado. E uma coisa importante de mencionar nesse momento é que quando a gente fala sobre proteção de dados, a gente não pode se restringir à proteção de dados armazenados em sistemas de TI, ou em ambiente computacional, ou em nuvem. Nós temos que nos preocupar também com aqueles dados físicos que são processados e armazenados, ou aqueles dados que foram tornados físicos por alguma necessidade. Por exemplo, qual é a diferença no impacto para a vida de uma pessoa dela ter um dado sensível vazado por e-mail que foi extraviado ou foi enviado para a pessoa errada, ou por um e-mail que foi impresso para alguma anotação e depois descartado e alguém teve acesso a essa informação a partir do descarte do lixo? Né? No final das contas, o processo foi diferente, o ponto de falha do controle de proteção desse dado é diferente, mas o impacto na vida da pessoa, do indivíduo que foi lesado pela falha é o mesmo. Então, é muito importante a gente ter uma preocupação forte com essa parte de autenticação e de identidade, porque isso é o que vai nos permitir, inclusive, rastrear e identificar quando você detecta um incidente, por exemplo, quem foi o causador daquele incidente, qual foi a porta de entrada ou qual foi o destino daquele dado. Se você não tiver essa preocupação com a identificação, fica muito mais difícil de você conseguir saber para onde aquele dado foi ou quem foi o agente causador de um incidente em particular. A estabilidade, né? Sim. Legal. Quer complementar algum ponto aí, Renato, nesse ponto aí de controle de acesso, de autenticação, do ponto de vista? Eu até voltaria até um pouquinho antes, né? Lá nos anos 2000, quando nós tivemos o bug do milênio, as empresas todas fazendo substituições de sistemas, implementando os RPs para poder ter uma maior agilidade, não só nas operações, mas como o tráfego de informações em si, né? E aí, naquela época, a preocupação era que os dados realmente estivessem disponíveis e estivessem de fácil acesso a todos, né? E aí, logo em seguida, se gerou um grande problema, que era a questão de segregação de acessos, né? De funções e tudo mais. Eram questões financeiras, enfim, o que fosse na época. E as empresas, até hoje, muitas delas ainda penam em fazer a sua estruturação de acessos às informações, a devida segregação de função, né? O terror de todo mundo aí, a matriz de segregação de função, que ninguém consegue elaborar uma perfeita que consiga funcionar com todos os perfis que estão nos ambientes e por aí vai, né? E hoje a gente vê aí com essa questão também da LGPD, que a preocupação maior é assim, continua sendo a mesma coisa, só que é o tipo de informação que realmente precisa ser bem segregada, né? E é como o Latino comentou, se eu não tenho a certeza de que a pessoa que realmente está acessando a informação é aquela pessoa, já é meu primeiro problema. Segundo problema, né? Se essa pessoa tem muito mais acesso a informações do que deveria ou poderia fazer com essa informação,
me gera um segundo outro problema, né? Então, a LGPD pega muito forte em pontos que a estrutura de maturidade de acesso já deveria estar bem elaborada e bem estruturada para que você conseguisse fazer com que esse controle esteja, né, de acordo com o que a lei aí venha a solicitar, tá? Legal, legal. O meu ponto de vista, complementando aí, a gente tem no data mapping, né, uma visão de quais dados pessoais, onde que eles estão, que processos, né, e às vezes até que formulários que eles passam, mas de alguma forma eles vão passar por sistemas, né? Então, os sistemas estão passando ou passaram por algumas reformas, onde a gente precisa sinalizar quais dados são, né, dados pessoais e às vezes até sensíveis, né? Porque o controle de acesso às vezes pode dar um tratamento diferenciado, né, para aqueles campos que envolvem dados pessoais, né, e às vezes dados pessoais sensíveis também. Então, eu vejo que desde o sistema, começando pelos sistemas de RH, né, pelos sistemas de folha, sistemas RP e até os sistemas de auditoria, né, quando de certa forma precisam capturar algumas informações que podem ser classificadas dessa forma, precisa ter esse tratamento e isso está vinculado com o controle de acesso. Acho que é um ponto bem importante. Mas, Renato, eu queria uma dúvida que eu acho que sempre está aqui na comunidade, né, e que eu vejo bastante discussão, porque muitas empresas acham que no momento que tem seus dados num data center, né, que está lá num super data center, né, está num forte super seguro, né, como é que você vê isso, né? O que muda, né? O que não muda quando meus dados estão no data center? Às vezes o data center também já é certificado 27001, né? E outras, né? SOC 3, SOC 2, né? Então tem várias certificações, né? Qual que é o ponto de vista aí, né? Quero ver sua opinião latino também sobre o que muda, o que ajuda, o que é o ponto de atenção, como é que essa auditoria acontece quando meus dados estão num data center certificado. Eu penso que, assim, por mais que você venha usar um parceiro, um data center aí certificado, né, que realmente tenha todos os seus controles bem implementados, você não deixa de ter a responsabilidade sobre a operação e sobre os dados em si, né? A vantagem de se ter um data center que é certificado, que já tem os controles realmente implementados, é uma segurança, mas não significa que você está tirando a sua responsabilidade em relação à segurança dos dados em si, né? Então, a avaliação do seu parceiro mais adequado realmente para usar, e nesse caso aí, por exemplo, os data centers, ter certeza absoluta que os controles eles são muito bem aplicados, ele te diminui alguns riscos, mas não te exime de uma responsabilidade, né? Se tiver um vazamento de dados, por exemplo, pode ter certeza absoluta que não vai ser só o data center que vai ter o nome divulgado, mas sim o da sua empresa, que está correlacionado ao que aconteceu ou da onde saiu a origem, né? Então, essa preocupação de fazer uma adequada análise de segurança no ambiente desses seus parceiros, não só data centers, mas se tiver parceiros que fazem operações de desenvolvimento de sistemas ou qualquer outro tipo de atividade dentro do seu ambiente, a responsabilidade não deixa de ser sua, é como se fosse uma área sua atuando dentro desse processo, né? Então, a preocupação ela pode diminuir pela maturidade de segurança que esse parceiro tem, mas ela não te exime de culpa, não te exime de um risco aí, de algum incidente de segurança, né? Legal. O que você acha disso, Latino? Esse cenário do uso dos data centers como um provedor de serviço, ele não só tem se tornado uma tendência, como ele está evoluindo rapidamente. E às vezes ele evolui mais rápido do que a discussão em cima da segurança e da privacidade. Claro, segurança hoje já se tornou um tema padrão nas discussões e nas análises quando você vai pensar em migrar para um serviço desse ou não. Mas quando a gente fala de privacidade e segurança de dados, é importante também termos em mente como você contrata o serviço do data center. Por exemplo, se você contrata um serviço de data center como colocation, onde você vai botar o seu equipamento dentro do data center, a sua responsabilidade é uma. Quando você contrata o data center para hospedar os seus dados e
Gerir a infraestrutura física, a sua responsabilidade é outra. Quando você contrata um data center através de microserviços, como ocorre, por exemplo, hoje com a AWS Azure em várias aplicações de várias empresas por aí, você tem um terceiro padrão, digamos assim, um terceiro grau de responsabilidade diferente dos outros dois cenários. Então, é muito importante você entender a forma como você contrata o serviço do data center, como você implementa esse serviço na sua aplicação e no seu sistema, e ter uma forma bem clara de identificar a responsabilidade de cada player nesse contexto, através de uma matriz de responsabilidade clara, bem feita e atualizada. Legal, legal. Eu acho que concordo com você, acho que é uma tendência cada vez maior, né, da gente ter o uso de data centers, né, que, sem dúvida nenhuma, tem um aparato de segurança diferenciado em relação ao que a gente pode ter em casa, né? A responsabilidade é sempre nossa, então um ponto que eu vejo é que não se pode abrir mão do monitoramento, dos controles que você, né, repassou para esse data center, né? Então, como a responsabilidade é sua, monitoramento, né, visão de logs aí, visão, né, avaliação verificação do seu backup, né? Eu acho que são pontos importantes que isso não dá para se terceirizar, né? Então, e se conhecer sempre, eu acho que se está atualizado aos recursos de segurança que esse data center oferece, né? Muita gente, às vezes, esses produtos também estão evoluindo, né? Então, esses produtos, às vezes, demandam recursos adicionais, né? Mas você consegue, hoje mesmo, com serviço SaaS, um sistema SaaS, ligar níveis de segurança individuais aí para proteger a sua organização, né? Então, acho que é muito importante saber lidar com eles, né, Latino? Bom, Elisa, a gente aqui na figura das auditorias, né? O time de auditores, de alguma forma, vai lidar com DPO, né? Então, isso que eu queria abordar com você aqui, né? Ou seja, aí, toda auditoria a gente tem um time, a gente tem auditados, né? Como é que você vê o papel do DPO, né? O papel do DPO aí nessa auditoria? Como é que se vê aí como, né? Nesse momento você se vê como auditada? Sim, somos todos auditados, né? O DPO, né, o encarregado de dados, ele é um dos maiores interessados, né, nessa avaliação, em manter, assegurar a conformidade dentro da organização, dentro da empresa, né, tá sobre a responsabilidade do encarregado, né. E eu vejo dois pontos importantes também, que é conhecer com profundidade, né, o nível de proteção de dados da própria organização. É importante ter esse entendimento, saber como é que está, e ter o total entendimento da interpretação da LGPD, né? Então, essas duas coisas são importantes para que o DPO, né, o encarregado, ele possa apoiar os avaliados, né, os auditados dentro da empresa, poder apoiar, auxiliar, né, até mesmo um esclarecimento, entender os gaps, as necessidades de melhoria que precisa ser feita, que sempre vai ter, né, a auditoria, ela é rica, né, é o que nos faz garantir mesmo a qualidade da conformidade, é importantíssimo, né? Então, ajudar a responder aos questionamentos, né, fornecer orientação, aconselhamento. Então, isso, o DPO, ele precisa acompanhar, né, ele precisa acompanhar a auditoria, talvez não ser responsável por organizar todo o papel, porque você precisa ter a figura ali também, né, do responsável do sistema de gestão ou do responsável pelo programa, né, responsável pela privacidade, apoiando o DPO também, né, nesse papel, e ele como sendo ali
um apoiador em todo o processo. Né? Legal, legal. Acredito que nos primeiros trabalhos de avaliação, né, o DPO, de alguma forma, além de centralizar um conhecimento diferenciado, né, de alguma forma tem vivência de implementação, né, ajudou a criar esses controles, não deve ser fácil descrever um ponto, uma recomendação para o DPO, né? Ele acho que deve ser bastante questionador, mas eu acho que a gente, de alguma forma, pode contar com uma ajuda sempre do jurídico, né? E aí, para isso, queria ouvir a opinião do Pedro, né? Eu acho que o DPO tem que estar também aberto aí para essas recomendações, né? Mas como que podemos aí contar com a ajuda do jurídico aí nesse momento aí desse tipo de auditoria? Qual a sua opinião, Pedro? Perfeito. Marcelo, acho que a Elisa foi cirúrgica ali no que ela falou, tá certa. O DPO tem essa função mesmo ali de orientador mesmo né, no momento ali da auditoria, ela vai estar à frente, né, normalmente, mas assim, o jurídico é o braço, né? Eu acho que o DPO ali está à frente mesmo, ele vai pôr a cara, ele tem que entender dos processos muito a fundo, como a Elisa comentou, mas às vezes ela não pode estar sozinha, claro, ela precisa dos apoios ali em volta do DPO para dar o suporte. E o jurídico também não foge, né? O jurídico vai dar aquele apoio também ali na parte da documentação, que é muito importante, igual eu mencionei anteriormente, né? A documentação na hora da auditoria é fundamental. E o jurídico trazendo a documentação ali atualizada também, né? E com todo o que precisa do que os controles da LGPD, né? Da ISO 27001 e a 27701. Então, ter isso em mãos ajuda o DPO ali na hora de evidenciar, de comprovar. Porque o auditor ele vai olhar. Então, o DPO precisa esclarecer também, às vezes, quando tiver alguma dúvida, né? Se o auditor perguntar, o DPO vai estar ali encarregado de esclarecer aqueles pontos que são controversos, né, no momento ali com o auditor. Então, é fundamental ter esse papel ali também do jurídico apoiando no momento da auditoria. Então, é isso aí, é ter esses pontos bem fortes ali. Legal. Bom, eu acho que a gente passou por vários pontos aqui, né, que eu sinalizei aqui, que eu acho que eram importantes, né, mas eu queria, assim, talvez, acho que faltaram alguns outros aí, mas eu queria que cada um, de repente, comentasse, né, na ordem que vocês preferirem, cada um comentasse aquele ponto que não pode faltar numa auditoria dessa, né, cada um colocasse uma opinião, ó, que não pode faltar, né, numa auditoria de riscos de segurança e privacidade. Né? Quem começa aí? Eu vou abrir as portas aqui para o pessoal. Porque eu falo a parte mais fácil, o pessoal fala a parte mais difícil. Então, que fala primeiro. Eu acho assim, a maior preocupação nesse processo, e que todos devem ter a maior atenção, é literalmente a parte de mapeamento de dados, né? Esse é o principal. Um bom mapeamento de dados feito, o restante ele é meio que consequência, né, das operações. Então, numa auditoria, o primeiro ponto é se você tem realmente o correto mapeamento de dados e você sabe realmente onde suas informações estão, né? Você tendo esse bom mapeamento, esse excelente mapeamento agora, né, por questões até da lei, você tem praticamente 50% dos seus problemas quase resolvidos. O resto, na verdade, é consequência em cima dos controles que você precisa aplicar sobre isso, né? Esse, pelo menos, aí é a minha dica. Gaste bastante energia em identificar onde realmente estão os dados. Tenha certeza que realmente não escapou nada, não tem alguma coisa a mais em algum lugar. Entendi, Renato. Legal. Quem mais? Eu vou abordar um outro ponto aqui, e agora olhando um pouco com os olhos de quem audita, e passar uma recomendação para quem vai passar por um processo de auditoria. Nenhum processo de auditoria ocorre com uma pessoa sozinha. A auditoria, ela abrange diversas áreas da empresa, abrange diversas pessoas, e essas pessoas têm as suas próprias agendas, as suas próprias atribuições. Então, uma coisa que é importante, e eu diria que é crucial para o sucesso de um processo de auditoria: promova o engajamento de todas as pessoas que estarão afetadas ou que
estarão envolvidas no processo de auditoria antes da auditoria começar. Explique a elas como o processo vai se dar, explique qual é a importância daquilo para a empresa, explique qual é a responsabilidade dela no contexto para que ela esteja preparada para, no momento da auditoria, ela poder explicar aquilo que ela precisa explicar e evidenciar aquilo que ela precisa evidenciar. Isso é importantíssimo e é uma coisa que é comum que as empresas sofram durante o processo de auditoria. Eu vou aproveitar esse gancho, Latino. A gente sempre orienta também os clientes aqui. Gente, organização, né? Organização, organize as evidências, os controles direitinho, deixa a documentação organizada, fácil acesso às informações, né? Porque o auditor, ele precisa ter, né, tudo fácil ali, né? Porque quanto mais na mão, né, quanto mais pronto estiver ali, menos questionamentos, né? Então, eu acho que é importante, é uma dica, né? Hashtag fica a dica. Legal. Bacana. E eu também aí, né, eu vou puxando aí o que o Latino e a Elisa, é a preparação. Eu acho que antes de entrar mesmo na hora ali, né, que a gente não pode deixar tudo para quando está ali acontecendo, não. Dê um passo antes, vamos dar um passo antes, vamos preparar, vamos organizar. Com isso em mãos, eu acho que assim, 90% seja aquele peso vai embora. Então, preparar, organizar, todo mundo ali com sinergia, preparado, já bem todo mundo ali consciente de como que vai ser, é fundamental para uma auditoria bem feita. Acho que isso é o essencial. Legal. Bom, o meu comentário seria em relação, né, não sobrou muita coisa, mas seria em relação ao relatório, né? Eu acho que toda a organização desse trabalho vai refletir na qualidade do relatório e vice-versa, né? Eu acho que a correlação dos pontos das recomendações com os controles foram implementados, eu acho que é muito importante, né? Então, a gente referenciar os controles, né? E de alguma forma, ter esse acompanhamento histórico, né? Dos testes, do controle, das evidências e dos achados envolvidos, né? Eu acho que ter uma ferramenta adequada para isso, eu acredito que é bem importante aí para as organizações que implementaram o LGPD. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no nosso horário programado, né? Acho que é um prazer aí a gente estar discutindo um tema tão importante para as organizações, né? Acho que muito gratificante estar aqui com esse time da Audit Safe. Mais uma vez, né? Quero agradecer vocês aí, a presença, né? Todos esses pontos de vista complementares que a gente teve a oportunidade de colocar aqui para o nosso público. Então, agradeço bastante, deixar aí os comentários finais aí, cada um se de alguma forma despedir e vamos estar juntos aí com certeza em vários trabalhos aí pela frente. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Foi bem bacana essa discussão. Obrigado, Marcelo, e conte com a gente sempre aí. Obrigado, Pedro. É isso aí, Marcelo. Muito obrigado aí pela conversa, por essas exposições e precisando, estamos todos juntos aí para ajudar todos a chegarem ao objetivo final aí. Show, Renato. Show. Elisa, obrigado aí pela presença do time, né? Essa experiência aí da Audit Safe, né? Já com experiência internacional envolvida também. Acho que é muito importante aqui para o nosso público, né? E agradeço a todos, avisando que vamos ter esse vídeo aqui subindo no nosso canal, para quem perdeu essa live, e daqui a 2 semanas estamos de volta aí com o tema de comunicação estratégica. Muito obrigado, em Audit Insights. Tchau, tchau.